Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Reservamos essa semana um tema que eu diria assim, ele é quase sempre presente na vida de qualquer advogado. E hoje, mais do que nunca, questionado, porque tem algumas mudanças aí por vir referente à aposentadoria. E para falar sobre aposentadoria, nada melhor do que um advogado que se especializa, que se trabalha e que principalmente já tem uma prática, porque, olha, não é nada fácil e é algo que todo mundo tem uma perguntazinha, uma duvidazinha para fazer. A minha entrevistada é a doutora Ayran Falcone, que é especialista e já está, assim, com uma boa carreira nessa área. Doutora Ayran, seja muito bem-vinda ao programa Café com Direito. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com a doutora, é um prazer inenarrável e, lógico, eu vou tentar falar um pouco do que sei, porque no direito nós sempre precisamos aprender e nos atualizar, então novidades estão chegando, é um tema, não é novo, ao mesmo tempo é extremamente atual, porque existem mudanças vindo, muitas dúvidas, muitas indagações e a gente vai tentar de alguma forma resolver um pouco a situação. Porque brinca não. A gente fica assim, se preocupando, às vezes, não se preocupa, quer dizer, com o atual, nem se pensa ainda na aposentadoria e quando deixa para pensar já está na porta de se aposentar, né? E aí tem alguns problemas que a gente vai ver, mas antes de entrar no fato do que é a aposentadoria, da aposentadoria, doutora Ayran, vamos fazer assim falar um pouco sobre a aposentadoria, quais são as espécies de aposentadoria? Exatamente. Como a aposentadoria é um tema amplo e a desaposentação vem após a aposentadoria, eu acho pertinente a gente dar uma passeada, uma leve passeada sobre a questão de quem são os segurados especiais, quem são os obrigatórios, o que é uma aposentadoria, os tipos de aposentadoria. A gente vai tentar caminhar por isso aí. Perfeito. É um tema bastante profundo e extenso, então vai ser uma coisa bem superficial. Existem hoje os segurados especiais, né? São aqueles segurados, o trabalhador rural, em regime de economia familiar, e nós temos também o pescador artesanal. Esse é o conhecido e ao mesmo tempo difícil de explicar, especial. Ele é especial porque nós vamos ver mais à frente que existem umas diferenciações em relação a este profissional. Mas os obrigatórios são o empregado, aquele sob regime seletista, porque nós estamos tratando aqui exclusivamente do regime geral de previdência social. É lógico que nós temos os regimes de previdência privada e nós temos também os regimes próprios, que são aqueles regimes dos servidores, sejam municipais, estaduais, federais e também outros detalhamentos, que é muita coisa para se falar. Se preocupe não, que a gente marca outro programa e você vem explicar, porque olha, que boa parte da economia do nosso estado, da população mesmo, como todo brasileiro, é de servidor público. Então, pense num tema que vai ser assim, encaixar perfeitamente nas necessidades do nosso telespectador. Então, falaremos sobre o regime próprio de previdência social num segundo momento, que desde já agradeço o convite. Então, vamos lá. Estávamos falando que nós temos o empregado, nós temos a empregada doméstica, nós temos o contribuinte individual, que nesse contribuinte individual as pessoas ficam meio perdidas, mas está incluído o autônomo, as pessoas que laboram de alguma forma e que decidem pagar uma faxineira autônoma, uma passadeira, são essas que não... Microempreendedor individual também. Microempreendedor individual. Então, como havia falado, após o empregado doméstico, o contribuinte individual, nós temos o segurado especial, que eu falei, é um Ambassan, e também o avulso, né, que é aquele trabalhador de portuário, que ele está ligado a um sindicato, mas que ele não tem efetivamente uma carteira assinada. Então, ele é contribuinte obrigatório. E esses contribuintes obrigatórios, ao longo da vida, como a Previdência Social é um regime contributivo, tem direito aquele que contribui para os cofres da Previdência, também tem seus requisitos, pré-requisitos. Então, vamos tentar separar. Dois tipos de aposentadoria hoje são as mais comuns.
né? Também vou falar um pouquinho depois sobre a do segurado especial. Então, nós temos hoje a aposentadoria por tempo de contribuição. Esta aposentadoria está sendo a mais discutida, porque chegou o regime 8595, o que fazer, como é que eu tenho direito, não tenho direito. Então, por isso que vale a pena pontuar. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, como bem diz a denominação, ela obriga aos 30 anos de contribuição para a mulher e os 35 de contribuição para o homem. Essa aposentadoria, ela não obriga a idade. Ela não, efetivamente, um contribuinte com 30 anos de trabalho, mulher, e 35 homem, se ele decidir se aposentar hoje, a idade não sendo pré-requisito, ele se aposenta. Em compensação, chegando no regime 85-95, que é o atual... Que vale salientar que a aposentadoria vale a data do fato da aposentadoria, a lei que rege o tempo. Exatamente, a data de entrada do requerimento. Então, veja só, esta pessoa vai ter um índice de fator previdenciário, por assim dizer, negativo. Né? Ele vai ficar alto em detrimento às contribuições e isso fará com que a pessoa... Um exemplo, a doutora Sheila contribuiu, longe de estar em época de aposentadoria, mas ela contribuiu ao teto da Previdência, que hoje 5 mil e alguma coisa, só que ela só conta com 30 anos de contribuição. Então, hoje, teria direito à aposentadoria, sim, mas quando entra no fator previdenciário, doutora Sheila, ela teria uma diminuição no valor do seu benefício social. Que não é a vantagem aí, que quando não você faz. Dependendo da situação, não é vantajoso. Exatamente, não se torna vantajoso. Então, é uma coisa também extremamente importante e relevante pontuar nesse momento, que quando se começou a falar do regime 8595, grande parte da população contribuinte entende que são 85 anos de idade. Não é. São 85 pontos. Onde o ponto, ele é 1 ano de trabalho, 1 ano de vida, de aniversário, somam 2 pontos. Certo? Então, vamos ao exemplo. Doutora Sheila, 30 anos de contribuição. Hoje, se fosse o caso, como já disse, longe disso, 50 anos de idade. Então, para completar os 85 pontos, faltam 5 pontos e não 5 anos. Ok. Então, seria mais 2 anos de vida, 2 anos de contribuição e mais meio. Então, 2 anos e meio de vida, 2 anos e meio de contribuição, 6 meses. Então, formaria os 5 pontos, formando o 85, doutora Sheila teria direito ao total, né, ao teto, desde que 80% de suas contribuições de todo período contributivo estejam permeadas pelo teto, ela teria direito ao teto da Previdência Social. Compreendo. Certo? Então, passamos rapidamente pelo regime da aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos um outro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria, diferente da primeira citada, a mulher tem que ter 60 anos de vida e o homem 65 anos de vida. E o parâmetro de contribuição são 15 anos de contribuição. Olha, que a doutora Ana vai falando, eu já estou me lembrando de alguns casos lá que já apareceram no meu escritório, mas tanto eu quanto você que está nos assistindo vai ter que permanecer aqui conosco e vai ver essa resposta. E a gente vai ter que entrar um pouquinho nisso aí no próximo bloco, porque, doutora Ana, as dúvidas vão chegar. Já já a gente retorna no programa Café com Direito com o tema desaposentação. E é claro, a gente tem que saber o que é a aposentadoria. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito essa semana aqui na Família Mucini.
Retornamos com o programa Café com Direito, diretamente aqui da família Mussini, com a advogada doutora Airan Falcone. E no primeiro bloco, se você perdeu, está começando agora, a questão é, no caso específico da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso. E a grande questão que eu ia fazer é exatamente, eu já tenho 15 anos de contribuição, mas eu aí virei profissional liberal, corri e deixei de contribuir. Eu deixo de ser segurado? Tem situações, tem casos e casos. Os 15 anos contribuídos é um direito adquirido. Apesar de, passei a trabalhar, não contribuí, este tempo contribuído, de forma alguma, é perdido. Certo? E, em relação ao período de graça, é interessante, importante, porque muitos beneficiários, né, da Previdência Social não sabem que, uma vez parando de contribuir, né, no caso o empregado, ele ficou desempregado, ele tem um tempo, pode ser 12 meses, 24 meses ou 36 meses, que ele se encontra em período de graça. Então, caso algo aconteça, um acidente, uma invalidez, ele pode sim ser beneficiário da questão assistencial da Previdência Social. Um auxílio acidente, um auxílio doença. E quem sabe uma aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Porque é acidentário. Mas, doutora, dá pra gente já entrar no tema? Porque, assim, é um tema palpitante. Sim. Muda-se a legislação, o Congresso está aí doido para apresentar projetos para aumentar o tempo de contribuição e tem muito contribuinte já louco para se aposentar. Mas antes de voltar para o tema de aposentar, vamos falar sobre a desaposentação. Com mudanças, com tudo acontecendo, eu posso reverter? E o que é a desaposentação, tecnicamente falando? Como nós tentamos explicar, a aposentadoria é a condição de ter adquirido o direito ao benefício social desde que preenchidos pré-requisitos para a aposentadoria do tipo de aposentadoria requerido, vamos dizer assim. Então, a desaposentação é exatamente o direito pessoal daquele detentor do benefício social de renunciar ao recebimento da aposentadoria. Por que eu fiz esse recebimento? Por que eu enfatizei? Porque, na verdade, se renuncia apenas ao dinheiro, ao valor do benefício. Em momento algum, em caso de desaposentação, se renuncia ao direito adquirido, ao tempo de contribuição. Compreendo. Né? Então, falando o que é desaposentação, é intrinsecamente ligado como se processa essa desaposentação. Exatamente. Até porque, em que caso? Por que eu já estou recebendo um benefício da assistência, um benefício do INSS? Social. Benefício social. Por que eu vou pedir a desaposentação? Eu vou deixar de receber a minha aposentadoria, os meus proventos? Nós temos, eu acho que determinadas situações, como elas são mais esmiuçadas, acho que um exemplo, às vezes, leva um entendimento mais fácil, não desmerecendo de forma alguma a inteligência de ninguém, mas é porque é um caso bem minucioso, né? Detalhado a questão da desaposentação e que gera inúmeras dúvidas. Um detalhe simples é que todo aposentado tem direito a voltar a trabalhar se quiser. E, consequentemente, ele voltará a contribuir. Claro. Como a Previdência Social é um regime contributivo, eu vou dar 2 exemplos que eu acredito que vai clarear bem a situação. Uma empresária passou a vida inteira contribuindo para a Previdência Social. As 80% das contribuições dela não chegaram ao teto. Mas ela preencheu os pré-requisitos de aposentadoria, vamos dizer assim, por tempo de contribuição, e ela decidiu começar a receber o benefício. Até porque, preenchidos os requisitos, a decisão é do beneficiário. O que acontece? Ela começa a receber o benefício,
mas ela continua exercendo uma atividade, seja como empregada ou como empresária, e ela continua a contribuir. Ok. Como opção também. aqui, no momento da aposentadoria, ela não preenchia a condição de aposentadoria pelo teto da Previdência Social, como ela continuou a contribuir, aqui na frente ela preencheu requisitos melhores do que aqui no início, quando ela pediu a aposentadoria. O que acontece? Ela procura um advogado, especialista na área, de preferência, e este profissional, devidamente constituído e habilitado, ele vai fazer um processo que chama-se desaposentação. Ele requer, em nome da pessoa que o constituiu, no mesmo ato processual, desaposentação desta condição aqui inferior para a aposentação nesta melhor. Então, é um ato contínuo, desaposenta e aposenta. Compreendo. Entendeu? E tem uma segunda situação, que eu falo muito em relação a concurso público, porque é uma coisa mais comum que pode acontecer. Claro. Um cidadão, um homem, aposentou-se com 35 anos de contribuição, preenchendo todos os requisitos, inclusive o teto da Previdência Social. Só que, por ter parado de trabalhar, por estar recebendo benefício, se dedica a estudar para um concurso público. Ok. E dessa feita, ele entra num regime próprio daquele concurso, vamos dizer assim, um auditor federal, recebendo um salário bem considerável, e aí ele decide o seguinte, ele pede a desaposentação do regime geral da Previdência Social. Ele cessa de receber o benefício. Por que isso? Porque ele terá direito, com essa cessação do recebimento, ao tempo que ele tem de contribuição. Então, ele pega este tempo de contribuição aqui e leva para o regime próprio. Para, completados os pré-requisitos deste regime, se aposentar em condições melhores. Olha então, aí. Esta é a desaposentação. Eu acredito que é mais didático quando se fala de Com exemplos. certeza, facilita. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que quando você falou já ia, me segurei aqui. Ele precisa devolver o que acontece com os valores. Eu passei 5 anos, até passar em concurso, eu fiquei 5 anos estudando, aquela coisa toda, e 5 anos recebendo. Eu preciso devolver, durante esse processo da desaposentação, o tempo que eu recebi? Doutora Sheila, a grosso modo, eu diria que não. Por que não? Porque nós estamos tratando, como eu acredito que até que eu já citei, de um regime contributivo. E também nós estamos tratando de um ato de aposentadoria legal, ato jurídico perfeito. Existiu um direito e foi concedido esta aposentadoria dentro da lei. Por que a grosso modo não? Porque a jurisprudência, a jurisprudência majoritária, ela entende que não é necessário esta devolução. Mas umas decisões minoritárias entendem que sim, que deve ser devolvido. Deixando bem claro que é minoritário, mas a gente não pode deixar de esclarecer. Não, de jeito E em sendo exigência devolver, o que fazer? Né? Também os julgados que nós temos hoje, é entendido que deste valor que seria devido à devolução, será descontado não mais do que o percentual 30%, de 30%, na nova aposentadoria. Ah, ok. Caso seja esse o entendimento predominante no momento D. No momento D. Tá vendo? Tá vendo como é bom escolher bons programas para assistir? Investir o seu tempo em programas que trazem acréscimo ao seu conhecimento, né, como cidadão, é isso. E você merece nossos parabéns por estar aqui nesse momento assistindo o programa Café com Direito. E vai permanecer, porque ainda a gente tem mais o que falar no próximo bloco. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito.
Programa Café com Direito, Informação e Cidadania para você. E é pensando nisso que o nosso programa está falando sobre o tema palpitante e importantíssimo, desaposentação. E a nossa convidada é a advogada que é especialista nesse assunto, a doutora Airã Falcone. E o assunto vai ficando mais interessante, a gente falou do lado de quem quer desaposentar. E aí vem uma pergunta, já que hoje tudo que se fala é crise, vamos fechar as torneiras do dinheiro público, vamos não gerar mais despesa, vamos pensar de forma diferente. Eu pergunto, doutora Airã, haverá despesas para os cofres públicos o ato da desaposentação? Doutora Sheila, de forma alguma. Porque a pessoa que se aposentou, ela só o fez porque contribuiu. Perfeito. Como eu contribuí, eu não posso dizer que abrir mão de um benefício pode jamais ser prejuízo. E esse, hoje, já é o entendimento, assim, pacífico do nosso Superior Tribunal de Justiça. Ótimo. O Superior Tribunal de Justiça já entende não existir prejuízo aos cofres públicos. Em compensação, no nosso Supremo Tribunal Federal, ainda existem milhares de processos sobrestados, parados, porque a decisão, o julgamento desses processos é tema de repercussão geral. Assim sendo, nós podemos dizer que temos, no mínimo, 50%, verdade, né, já pacificado. E como você mesmo falou, se não há um prejuízo, até porque eu paro, né, no caso específico, eu paro de receber, né, e eu volto a contribuir. Em alguma situação eu volto até a contribuir, no caso, por exemplo, do regime, que você deu o segundo exemplo especificamente, né, da situação, né, do quem passa no concurso público. Ele vai parar aquele momento para poder, né, vir a contribuir, a juntar tempo para um serviço público. Isso aí não tem nem o que falar. Agora, em relação a quem pode? Alguém está assistindo o programa e começa a pensar que, por exemplo, poxa, mas eu me aposentei até proporcional, olha aí. Eu me aposentei na época proporcional, teve todos aí, mas eu me aposentei, tive um prejuízo por conta do fator previdenciário. Mas e a questão da prescrição, da decadência? Como é que é isso aí? A que momento vai prescrever esse meu direito de requerer essa desaposentação? Excelente pergunta. Na verdade, não existe prescrição. Não há de se falar em prescrição. Existe decadência do direito quando a gente trata de revisão de benefícios. Okay. Algumas situações, realmente, o direito se extingue porque decaiu o prazo, né? Prescreveu aquele direito. Né? Em se falando de desaposentação, não. Porque, ou, no caso do funcionário público, ou ele para de receber o benefício para depois para levar o tempo de serviço para outro regime, ou no caso da pessoa que está aposentada recebendo e passa a contribuir, ele está contribuindo, então ele faz jus a uma coisa melhor. Claro. Então não há de se falar realmente na perda desse direito. Então, olha, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo aí, já pode pensar em procurar um advogado para fazer uma análise, né, da sua época, das suas aposentações, do ato e tudo bem direitinho referente a isso. E a outra questão temos também os proventos que são oriundos da pensão. Pensão é completamente diferente de aposentadoria. Diferente. E aí, como é que fica? Isso aí seria falar em despensão. Olha aí. Né? A doutrina, né, os julgados majoritários não entendem como possível a despensão. Por quê? A viúva não fez jus ao direito da aposentadoria. Quem trabalhou é um direito pessoal. Quem trabalhou, quem contribuiu e fez jus ao benefício social foi o seu esposo. Né? Então, o cônjuge sobrevivente, eu falei viúva, perdão, mas o cônjuge sobrevivente... Ou dependentes, né? Ele não tem direito, porque o direito é pessoal do falecido. Então, existe um único, pesquisando sobre o tema, que a gente tem que estar sempre se atualizando, existe um único caso que se tratou inicialmente como despensão,
Mas, na verdade, o Instituto da Despensão não foi considerado. Ao longo do processo, tratou-se de uma revisão de benefícios, mas a despensão não foi acatada. Olha aí, né? E a gente nem vai entrar, porque se a gente for falar sobre os servidores de regime o próprio, aí a complicação é maior, porque tem aquelas pessoas que recebem acima do teto do INSS e aí mesmo aposentada ainda continuam contribuindo, aí já é outra história, é que ficam loucos para desaposentar mesmo e voltar a ter um valor maior total. Agora vamos falar um pouquinho, a gente vê a desaposentação, muita gente tem interesse. Como que está o entendimento? Eu procurando um advogado, mesmo tendo esses processos sobre o Estado, quanto tempo já está no STF? Existe uma previsão? Eu ainda posso entrar e aguardar? Como é o caminho? Qual é o caminho do advogado que vai entrar com um novo processo com alguém com um pedido de desaposentação? Eu recomendo a todas as pessoas que têm a condição de desaposentação de o fazer. Não exatamente como advogada. É porque todo o caminho até hoje, como eu falei, o Instituto não é novo, mas todo o caminho até hoje leva à possibilidade de um entendimento, até porque no Superior Tribunal de Justiça já é consolidado, deste direito. E é um direito justo. É um direito pode dizer justo. Que é justo. Até economicamente falando, né? Ele é justo. Então, eu recomendaria sim. Porque também não aconteceram em todos os casos subir, né, para passar para outra instância. Alguns casos foi resolvido em primeira instância mesmo. Alguns casos são tão claros, tão perfeitos, que não há de se falar em recurso. Então, o fato de não tentar é mais prejuízo de que tentar. Até porque não se trata de uma aventura jurídica. O Superior Tribunal de Justiça, como já tem o entendimento consolidado, eu não posso falar jamais em aventura jurídica. Claro. O ordenamento jurídico, né, que é a questão Isso. do todo, ele já indica que pode haver, Isso. então, um direito aí a ser acolhido. Né? Até porque é interessante, porque corre paralelo. A gente tem decisões hoje em dia, está assim, judicializado, e nós temos aqui um projeto de lei já no Senado. Então fica aqui ou lá, um vai sair primeiro, porque se tem uma lei já pensando na desaposentação, né, então um vai sair primeiro. Então se você não entra, você pode perder o bonde. Aí, doutora Ana, não dá para não falar sobre os caminhos do que o contribuinte, do que o segurado do INSS pode esperar desse projeto, dessas intenções de mudança, ainda cabe ampliar mais o prazo de contribuição, de aposentadoria ou até a idade para se aposentar no Brasil, na situação que estamos hoje? Na verdade, como a Previdência Social é de conhecimento geral que ela passa por sérios problemas financeiros, orçamentários, tudo pode acontecer. Como profissional, no entanto, eu não recomendaria uma corrida à aposentadoria se a perda for muito maior do que o ganho. Eu não recomendaria. Até porque, com uma mudança do Instituto, com uma mudança de tempo, com um aumento de tempo de contribuição, ou com um aumento de idade, ou com uma regra diferenciada, todas as vezes que acontece isso, nós não podemos esquecer do direito adquirido. Se hoje eu já tenho 30 anos de contribuição, eu tenho direito adquirido em relação a esse prazo. E normalmente as legislações, elas preservam isso, né? Eles preservam esse direito. Então, entra-se numa regra de transição. É isso. Toda lei, principalmente quando afeta, né, quando passa por dentro do direito adquirido, por assim dizer, existe sim uma regra de transição. Então, nesse momento que for lançado, o contribuinte, aquela pessoa que durante toda a sua vida contribuiu para os cofres da Previdência, ele vai com um pouco mais de calma e até com uma assistência de uma pessoa competente para tanto, verificar, analisar, cada caso concreto é um caso. Seria muita irresponsabilidade dizer se aposente de todo jeito agora porque vem uma nova norma.
Até porque quando entrou a norma 8595, em primeiro momento foi um desespero. Porque muita gente entendeu que era idade. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só vou me aposentar aos 95 anos de idade o homem. E não era. Então, calma. Cautela. Cautela. Estuda o caso, consulta o profissional, vê como é que está teu período contributivo, qual é a margem, o percentual, o valor das tuas 80% maiores contribuições, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Claro. Existe também o Instituto da Desaposentação. Então, assim, não recomendo, não acho pertinente. Doutora Irã, muito obrigada. Eu que agradeço. Extremamente didática, e isso é muito importante para quem está nos assistindo, essa forma de explicar de forma tão clara, né, e assim devagar, né, porque a apresentadora que atropela, fala rápido, acaba fazendo o contraponto ao ouvir com uma didática tão perfeita. Muito obrigada. E o programa e o programa Café com Direito vai ficando por aqui. A gente aguarda você com mais conhecimento jurídico na próxima semana.